Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Todos acharam? Podem dizer amém? A palavra do Senhor diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Amém? Vamos ler todos juntos um texto pequeno. Vamos ler ali no PowerPoint, a igreja toda comigo, 1, 2, 3 e... Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Eu sei que o Teu Espírito Santo nesta noite vai nos revelar, ó Deus, o pleno conhecimento da Tua vontade através desta pregação. Obrigado porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigado, o Senhor vai falar com cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu quero pregar nessa noite para você sobre o tema a importância da oração. Amém? Diga, a importância da oração. Você sabe que ao longo do ano nós temos 52 semanas. Então são pelo menos 52 pregações. 52 mensagens que nós ouvimos. E se tem um tema, um assunto que nós sempre precisamos estar voltando nele para nos lembrar da importância, é o quê? É a oração. É verdade ou não é, irmãos? Porque tem hora que a gente está orando muito, é verdade ou não é? Ora todo dia. É assim ou não? Tem hora que a gente está orando mais ou menos. E tem época que não está orando nada. Aí nós precisamos lembrar da importância da oração, do porquê nós precisamos orar, porque não tem como você ter uma vida cristã sem oração. Amém, meus irmãos? Uma vida cristã sem oração é uma vida muito vazia. Eu não sei se você tem conseguido tirar um tempo especial para orar. Eu sempre tenho falado com os irmãos, incentivado você a todos os dias, no seu melhor horário, entrar no seu quarto, fechar a porta ou no cômodo da sua casa especial para orar. Mas a gente sabe que há uma dificuldade, mas eu quero, crer que nessa noite, depois dessa palavra, você vai sentir uma vontade tão grande de orar. Amanhã você vai acordar e a primeira coisa que você vai fazer vai ser orar. Quem crê nisso? A palavra não volta vazia. Amém? Se nós formos fazer uma pesquisa hoje, por exemplo, por que as pessoas não oram? Sabia que nós temos algumas possíveis respostas? Talvez uma dessas respostas que eu vou falar aqui pode ser a sua. Ou um dia você já pensou assim. Por exemplo, por que você não ora? Ou por que você tem dificuldade de orar? Alguém poderia dizer, porque Deus já sabe o que eu vou falar. Salmos 139:4 diz que ainda que a palavra sair a minha língua, ele diz aqui, o Senhor já sabe. Alguém já teve essa curiosidade ou essa dúvida algum dia? Pastor, se eu vou orar, se eu vou falar alguma coisa, não faz muito sentido, Deus já sabe o que eu vou falar, então eu não vou orar. Desanima a pessoa, né? Talvez alguém pode pensar assim, pastor, eu não oro, porque o que tiver de ser, será. Eu orando ou não orando, vai ser. Tem gente que pensa assim também, né? Está na unção da Xuxa, o que tiver de ser, será. Não tinha uma música da Xuxa que cantava assim, o que tiver de ser, será. Eu sou dessa época, mas está repreendido em nome de Jesus, né, irmão? Né? Tem gente que pensa que a vida cristã é igual a novela da Rede Globo. Você apronta, e no final está todo mundo no ano novo abrindo champanhe. A vida não é assim. Então nós precisamos orar. Quem está compreendendo? Tem gente que pensa assim, não, pastor, eu não oro porque eu estou na graça, pastor. Graça é favor imerecido. Para que orar? Ele já me deu tudo, está consumado, tetelestai, já estou na bênção, já fui abençoado, então não preciso orar. Tem gente que entra nessa, né? Outras pessoas falam assim, pastor, eu não oro porque eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração. Você sabe, eu tenho a sensação de que a minha oração não está nem subindo do teto. Parece que eu estou falando palavras assim ao vento. É uma possibilidade. Outras pessoas pensam assim, pastor, eu não oro porque na hora que eu estou orando eu não sinto nada. Eu não sinto a presença de Deus, eu não tenho vontade de chorar. Eu não sei, eu fico ali tentando receber alguma coisa, não recebo nada, eu tenho a sensação de que eu estou fazendo algo que não está dando certo. Aí outros pensam assim, pastor, eu orei, não adiantou. O que eu pedi aconteceu ao contrário, então acho que não adianta orar. E uma outra possível resposta, pastor, eu não oro obrigado, eu só oro quando não tenho vontade. Deus não recebe nada por obrigação.
Então, eu prefiro orar só quando eu dou vontade. Eu pergunto, quando é que a gente vai ter vontade de orar? Não é verdade? Então tem gente que fala assim, é igual tem gente que fala assim, eu não gosto quando o pastor fala assim, diga glória a Deus, diga aleluia. Tem gente que fala assim, eu não dou porque eu não senti vontade de dar. Tem gente que é tinhoso, né, como falando, não dou nem um amém, né, porque não tem vontade, a carne não quer orar, a carne não tem vontade de glorificar a Deus, não é verdade, irmãos? Mas eu quero dizer para você uma coisa, oração não é obrigação, oração é necessidade, é igual comer, você come por obrigação ou você come por fome? A gente come porque tem fome, ninguém obriga a gente sabe direitinho, meio-dia, o reloginho do estômago começa a tocar, a gente vai na geladeira, pega uma fruta, ou pega um arroz, frita um ovo, porque a gente tem essa necessidade. Oração é a mesma forma. Uma pessoa que não sente fome é porque ela está doente, né, fisicamente, né? Assim também é espiritualmente. Mas a palavra de Deus é o remédio que cura em nome de Jesus. E se você tem tido dificuldade de orar esses dias, se você não tem sentido fome da presença de Deus, a partir de hoje, Deus está trazendo cura para o seu coração. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Outra questão com relação à oração, uma dessas respostas, é a soberania de Deus. E aqui é um ponto que eu quero, ainda nessa introdução, que você compreenda algo muito importante. Se Deus é todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, será que a minha oração vai fazer alguma diferença? Será que a minha oração faz Deus agir? Será que Deus depende da minha oração ou Ele vai agir independente da minha oração? Porque a Bíblia fala que Ele é todo poderoso. Amém ou não, meus irmãos? Aí a gente fica pensando assim, que diferença tem a nossa oração? Aí a palavra diz em Mateus capítulo 16 e o versículo 8, algo muito interessante acerca da necessidade de orarmos. Muito importante. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo... Eu vou voltar para o texto que eu li inicialmente, daqui a pouquinho, mas eu preciso que você compreenda a importância e a necessidade da oração. O Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 18, capítulo 16, versículo 18 diz, capítulo 8, capítulo 16, versículo 8, não, versículo 18, eu falei 8, é porque está ali está de 8, mas é 18, isso, a palavra diz assim, pois também eu te digo que tu és o que, meus irmãos? Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei, igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então olha que algo tremendo isso daqui. Estamos na terra, somos a igreja do Senhor. Aqui na terra vamos encontrar um inimigo chamado diabo, que tem lá os seus demônios, né? E aqui diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra qual igreja? Que usa a chave. Se a igreja não usar a chave, o que acontece? As portas do inferno vão prevalecer. É só uma questão de interpretação. É uma condição aqui. Então nós somos a igreja e temos a chave. E a chave foi feita para ser usada. Se não usarmos, o inferno prevalece. E que chave é essa? A resposta está em Mateus capítulo 18. Agora Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo 18. Mateus capítulo 18, versículo 18. A palavra diz assim: em verdade vos digo, que tudo que, o que, meus irmãos? Ligardes. Aonde? Na terra. Então, mais uma vez aparece a palavra ligar e na terra. E quem está na terra ligando? A igreja. Amém? Então, tudo que ligares na terra será aonde? Ligado no céu. Ou seja, primeiro começa na terra. A terra faz primeiro e o céu faz depois. Quem está compreendendo isso? Palavra de Deus. E ele diz aqui, tudo o que desligardes na terra será o que, meus irmãos? Desligados no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está onde? Então veja, a oração começa na terra. Quando nós oramos na terra, Deus responde do céu. E quando fala de desligar e ligar, está dizendo assim, autorizar, liberar. Ou seja, quando nós oramos, nós liberamos o céu para agir na terra.
É o que está na palavra. Quando nós oramos, nós autorizamos Deus a agir. Agora, quando nós não oramos, quem que nós autorizamos? O diabo agir. Esse é o ponto. Então, se a gente pensava que oração era coisa de qualquer coisa, ou oração não faz diferença, ou não orar tanto faz como tanto fez, guarda isso. Se você não ora na sua vida, na sua casa, pelo seu trabalho, pela sua família, a Bíblia diz que nós estamos autorizando o inferno a agir. Então, mesmo Deus sendo onipotente, onipresente, onisciente, mesmo nós estando na graça, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu ao Filho dos homens. E aqui na terra nós somos representantes do reino dos céus. E o diabo tem tomado vantagem na vida de muitas pessoas por falta de oração. O diabo tem conseguido espaço em muitos lugares porque pessoas não estão orando. Quem está compreendendo, irmãos? Então a importância da oração é vital para a nossa vida, não é? E com relação ao nosso Deus, ao nosso Pai, a nossa relação de pai para filho, de pai para filho, é assim, presta atenção, você tem um filho, vamos pensar aqui, um filho pequeno, aí você fala para o seu filho assim, filhinho, papai está aqui, a hora que você precisar, só pedir que eu te ajudo. Quem tem filho, não é assim? Filho, você sabe o caminho de casa, é só pedir que eu ajudo. Mas o filho acha que sabe tudo, não é? O filho é inteligentão, inteligentona, a filha sabe tudo. E ela sempre acha que vai fazer as coisas, aí vai fazendo. Mas o pai está vendo. E o filho está fazendo. E já viu aquela frase que fala assim, ó, tá dando tudo certo para dar errado? Quem já ouviu falar nessa frase? Tá dando tudo certo para dar errado? Ó, essa situação aí eu vou te falar, não vai dar certo. E o pai está vendo que não vai dar certo. E o filho acha que sabe. O que o filho tinha que fazer? Papai, me ajuda. Mas o filho não busca e não pede. Resultado, deu tudo errado. Aí o que o filho faz quando dá errado? Pede, claro. Aí ele lembra, o pai falou que se eu pedir, ele vai me ajudar. Então eu vou lá pedir. Aí ele ora. Ó, Deus, me perdoa porque eu não orei, porque eu não fiz, eu não busquei, etc, etc. Eu pergunto para você, o pai vai ajudar esse filho, sim ou não? Claro que vai. Você não vai ajudar seu filho? Ou você vai falar para ele bem feito? Então você ora, você pede, o pai ajuda. Agora, e se o filho não pedir? Se o filho não pedir ajuda ao pai, se o filho não orar? Pergunto, o pai vai ajudar aquele filho, sim ou não? Vai. Porque o pai é misericordioso. Então veja, orando ou não orando, de alguma maneira o pai vai te ajudar. Só tem um detalhe. Muita coisa que você passou não era para ter passado. Muita coisa de ruim que aconteceu, muitos erros que você cometeu, muitas coisas precipitadas que nós fizemos e não deu certo, não era para ter passado por isso. E Deus permite isso acontecer para mostrar para a gente o caminho que nós temos que percorrer. Que é o caminho do Pai, é o caminho da oração. É o caminho, irmãos, que mesmo nós sendo filho de Deus, mesmo nós estamos na graça, nós não podemos ficar sequer um dia sem orar. Nós não podemos, eu estou na graça, não preciso orar, não. A Bíblia diz que a gente tem que orar. Como vocês estão compreendendo, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Quando eu oro, nós liberamos o céu. Quando eu não oro, eu autorizo o inferno a agir. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, porque hoje você entendeu uma chave aqui, que é a chave da oração. E o Senhor Jesus, quando fala aqui em Mateus 7, 7, 8, ele fala de 3 níveis de oração. Ele fala aqui, olha, vamos voltar para o texto que nós lemos, porque eu acredito muito que entender isso aqui vai ser chave para a nossa vida de oração. Se você compreender o que eu vou te ensinar agora à luz da palavra de Deus, essa chave vai virar no seu coração. Você não vai ficar um dia sem orar. Quem crê nisso, irmãos? Você não vai orar por obrigação, você vai lembrar da palavra e falar, eu preciso orar. Amém? Então, a palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque o que pede,
recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. 3 verbos aqui. 3 verbos. Eu lembro da língua portuguesa que verbo é algo que implica numa ação. Amém? Verbo é a palavra em movimento, é uma ação. Então ele fala aqui, olha, pedir, buscar e bater. Pedir é uma ação, buscar é uma ação e bater é uma ação. E tudo isso tem a ver com oração. Porque oração não é só uma palavra, oração tem que ser uma ação. Lembra daquela história, orar e agir? Amém? Mas a ação aqui é orar. Orar. Quando nós oramos, nós pedimos. Quando nós oramos, nós buscamos. E quando nós oramos, nós batemos. Agora, interessante é que a palavra orar, O-R-A-R, de trás para frente significa o quê? Raro. Interessante, né? Orar de trás para frente é raro. E, infelizmente, essa tem sido a realidade na vida de muitos cristãos, uma raridade. É verdade ou não, meus irmãos? Nós podemos dar vários motivos para isso. Falta de tempo, falta de prioridade. Mas se a oração for rara na nossa vida, como vai ser a nossa vida cristã? Amém? Então, pedir. Esse é o nível mais básico que o Senhor Jesus coloca aqui. Diga, pedir. Esse é o nível que eu acredito que todos nós conhecemos. Não é? Pedir e dar-se-vos-á. Não é? O que é pedir, irmãos? Se eu tenho uma necessidade, eu vou pedir. Se eu não sei fazer algo, eu vou pedir ajuda. Então, oração, nesse primeiro nível do pedir, é aquela oração que todos nós fazemos e sabemos fazer muito bem. Quando você precisa de um emprego, o que você faz? Senhor, abre essa porta. Você precisa de uma cura. Senhor, me cura. Você está pedindo, sim ou não? Você está com um problema com o filho. Senhor, me ajuda a criar meu filho. Senhor, me dê sabedoria, me dê vitória, me dê provisão. Senhor, salva. Então, a pergunta é, quando nós pedimos, Deus atende? Claro! Tudo que Ele está esperando é a gente pedir. Pedir e dá-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Então, toda oração começa com pedir. Qual o problema de muitas pessoas que não recebem? É porque elas não pedem. Já viu aquelas pessoas que você está na célula, por exemplo, e você fala assim, irmãos, quem aqui tem um pedido de oração? Aí a pessoa fala assim, eu não tenho nada para pedir, eu só quero agradecer. Amém, nós temos que agradecer sempre, em tudo é graças. Mas, irmãos, sempre vai ter algo para a gente pedir. Sempre vai ter algo para a gente pedir. Não é? Muitas pessoas às vezes perdem a oportunidade. Tiago 4:2, não tendes, porque não pedis. Agora, por que as pessoas não pedem, apesar de parecer ser tão simples? Por que será que as pessoas não pedem algo para Deus? O que será que você acha? Há umas respostas possíveis para isso. Número 1, a pessoa não se acha merecedora. Ela não se acha, sabe, na condição de receber. Se acha pecadora, cheia de falhas, cheia de erros. Aí ela pensa, quem sou eu para pedir alguma coisa? Não é verdade? Porque ela não tem fé em Cristo Jesus para pedir. Mas a palavra diz em Romanos capítulo 8:32, diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Deus entregou para nós seu filho Jesus, mesmo nós não pedindo. Nós éramos inimigos dele, mas ele nos deu e nos salvou. Aí qual o raciocínio? Se ele não negou o seu filho, ele vai te negar um emprego? Ele vai te negar um casamento? Ele vai te negar algo? Não, então peça. Peça confiando em Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então muita gente não tem ousadia no pedir. Mas outra questão do pedir é a questão da humildade. Muitas pessoas são orgulhosas. Porque quando eu não tenho dinheiro, eu vou pedir emprestado dinheiro a alguém, um exemplo, eu tenho que ser humilde para pedir. Quando eu não sei fazer determinada coisa e eu não tenho conhecimento, eu vou pedir ajuda a quem sabe. Mas muitas pessoas não conseguem se humilhar nesse sentido de ter humildade para pedir.
Então, quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, me ajuda a resolver essa situação. Vocês estão compreendendo, irmãos? E a palavra diz: Deus vai dar graça aos humildes. Amém? Então, pedir é esse nível mais básico. Então, quem ora, depende. Diga, quem ora, depende. E quem não depende? Você já sabe, não ora. Então, a oração é um sinônimo de dependência. Já reparou que tem pessoas que você ora por elas e nem amém elas falam? Já viveu essa experiência? Você ora pela pessoa, irmão, posso falar para você? Pode. Aí você ora, a pessoa fica em silêncio, fica muda. Já teve essa sensação? É ruim ou não é? A pessoa não tem nem, abre a boca nem para dizer amém. E amém significa o quê, irmãos? Assim seja. Eu recebo, eu tomo posse. Eu disse que uma vez que amém é um recibo que você assina num pacote que vem ser entregue para você. Tem um pacote de bênçãos, a palavra é um pacote maravilhoso. Então nós temos que dizer amém. Eu recebo. É para mim essa palavra, é para mim essa vitória. Amém, meus irmãos? Então temos que dizer amém. Mas esse é o nível de pedir. Agora, o pedir também, de acordo com a palavra de Deus, nós vemos aqui em Tiago, olha o que diz a palavra de Deus, Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz a palavra. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que ele diz ali? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não leis impropera, ou seja, ele não cobra, ele dá liberalmente. E ser-lhe-á concedida. Pedir a quem? A Deus. Então veja, você está com uma necessidade, a primeira pessoa que você tem que procurar é quem? É Deus. O problema é que quando a pessoa tem uma necessidade, ele procura todo mundo, menos a Deus. A pessoa tem que pagar uma conta, tem que pagar uma dívida, não sabe como fazer. Primeira coisa que pensa, empréstimo. Primeira coisa que pensa, alguém que pode... Mas primeiro nós temos que orar a Deus e pedir a Deus, falar: Deus, o que eu faço? A quem eu devo recorrer? Aonde eu devo ir? O que eu devo fazer? Vocês estão compreendendo, irmãos? Peça a Deus. Agora o próximo texto. Peça, porém, como? Com fé. Então, ore a Deus pedindo com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, aquela pessoa que não ora quando está precisando, que não pede com fé, ela vai viver uma vida inconstante, sendo levada pelo vento para lá e para cá. Porque olha o que a palavra de Deus diz no próximo texto. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Próximo. O homem de ânimo dobro, ele é o quê? Inconstante em todos os seus caminhos. O que é uma pessoa inconstante? É aquela pessoa que começa e para. Ela está animada, mas facilmente ela desanima. Então a oração muitas vezes é assim, a gente ora, pede, aparentemente demora, Deus não atende, a gente para de orar. Aí vem o próximo vento, balança a gente e a gente fica para lá e para cá. Mas se a gente continuar orando e perseverando em oração, nós nos firmamos em Deus até a bênção se concretizar. Ou seja, nós vamos ter o nosso coração firmados no Senhor, porque Ele é a nossa âncora. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então esse é o primeiro nível de oração. Agora, essa oração, ela tem que ser específica. Porque se a nossa oração não for específica, como que eu vou saber se Deus respondeu aquela oração? Amém? E peça com fé. E uma hora nós vamos ter testemunhos para contar. Porque olha, todo cristão precisa ter um testemunho para contar. Todo. Se você é cristão, se você crê em Deus, um dia você tem que ter tido uma necessidade, solicitado a Deus, pedido a Deus, e Ele ter respondido. E você tem um testemunho para compartilhar. Mas para isso nós temos que ser específico. Estava doente, fui curado. Estava desempregado, pedi, Deus abriu a porta. Estava precisando de um aumento de salário, Deus me atendeu e aumentou o salário. Família estava destruída, Deus restaurou. Amém? Estava ansioso, Deus trouxe paz. Enfim, nós temos que ter um testemunho para compartilhar. Você tem testemunho para compartilhar? Amém? Mas Deus quer nos dar ainda mais experiências nesse pedir. Então fala para o irmão, irmão, é só pedir. Fala para ele, é só pedir. Só pedir.
Olha, essa oração do pedir nós fazemos muito bem. Sim ou não? Seja honesto. Pelo menos todo dia, quando você vai comer ou almoçar, você fala: obrigado, Senhor, por esse alimento, que faça bem, né? E não faça mal. Livra de todo mal, não é assim? Livra de toda bactéria, toda doença. Amém. Então todo dia a gente pede. Sabe? Esse é o nível comum de oração. Eu vou falar para você, como eu falei aqui na primeira parte da palavra, tem dia que a gente está orando muito, né? Tem dia que está orando pouco, tem dia que não está orando nada. Eu acredito, uma grande maioria, pelo menos, só está nesse nível aqui de oração do pedir, que a gente chama de oração de sobrevivência. Oração de sobrevivência. Mas esse texto não fica só no pedir, tem algo mais. Diga para o irmão que está ao seu lado e fala assim: irmão, se prepare. Pode falar, o que está faltando na sua vida é esse algo a mais. E Deus te trouxe aqui para ouvir o que estava faltando. Esse algo a mais. E que algo a mais é esse? Eu só vou falar desse algo a mais agora, não vou falar do terceiro algo a mais, porque não vai dar tempo. Vou falar na quinta-feira, na reunião de oração, o terceiro tópico, ok? Então venha na quinta-feira que você vai descobrir. Não vou pregar domingo que vem não, sobre isso não. Se não vier na quinta que vem, vai ficar sem esse outro algo a mais. Mas esse algo a mais agora aqui já é muito poderoso. Mas o outro algo a mais também é poderoso. Então você vem na quinta. Mas vamos ficar aqui. Se a gente conseguir passar para esse segundo nível aqui, já vai ser algo tremendo. Amém? Diga: buscar. Buscar. E ele diz que quem busca, encontra. Diga: quem busca, encontra. Muito bem. Nem todas as orações Deus vai responder imediatamente. Nem todas. Nós temos testemunhos de orações respondidas rápidas. Por exemplo, você vai no encontro com Deus e faz a dinâmica lá que nós temos, que eu não posso falar, e na semana a pessoa já recebe a bênção. Sim ou não? Quem passou por isso aqui no encontro? Olha lá, várias. Eu também passei. Então, muitas vezes, algumas vezes, Deus vai responder imediatamente. Mas nem sempre Ele vai responder na hora. Às vezes vai passar algum tempo. E enquanto Deus não nos responde, é a oportunidade que Ele está nos dando para quê? Para passar para esse novo nível do buscar. Então veja que o buscar é um outro nível de oração mais intenso. É buscar. Veja, presta atenção. Eu pedi, Deus não respondeu, fiquei esperando com a mão assim, olhando para a mão dele, ele não trouxe, ele não veio. Aí ele está falando: filho, vai chegar a tua hora, mas vem me buscar um pouco mais. Continua orando, filho. Entende? Veja, você pediu, já te atendi várias vezes, você está reclamando de barriga cheia. Mas agora eu não vou te dar o que você está pedindo, mas eu quero que você venha me buscar. E por que Deus faz isso com a gente, irmãos? Por que Deus faz isso comigo, com você? Sabe por quê? Por causa da nossa carnalidade. Nós somos carnais. Lembra aquela vez que você queria tanto uma bênção, Deus te abençoou, e em vez de você ficar mais crente, tu se afastou dele? Estava sem dinheiro, teve um dinheirinho a mais, daqui a pouco, puf, saiu. Lembra disso? Acho que todos nós um dia já experimentamos isso na nossa própria carne. Quantas vezes nós esquecemos do abençoador e ficamos com a bênção? Quantas vezes nós esquecemos da presença de Deus e ficamos só curtindo o presente? E sabe qual é o problema? Os desejos são infinitos. Diga: os desejos são infinitos. Você tem um celular hoje, você vai querer ter outro melhor amanhã. Você faz uma viagem hoje, vai querer fazer outra amanhã. Você nunca vai chegar num ponto que vai falar assim: estou satisfeito, estou ganhando bem, é tudo isso que eu queria. Não, a gente sempre vai querer mais. A gente vai querer um carro melhor, a gente vai ter uma casa melhor, a gente vai querer um conforto melhor. Então Deus sabe que nós somos insaciáveis. Ele sabe que se fizer todas as nossas vontades, nós nunca estaremos satisfeitos. Porque nós temos desejos que não têm fim. Como vocês estão compreendendo, irmãos? Então o que ele faz? Ele não atende todos os nossos desejos.
Porque tem um desejo no coração dele que é maior do que o nosso desejo. É que nós estejamos mais próximos dele. É que nós tenhamos mais prazer na presença dele. Que a gente não busque ele, não ore só por interesse. E que o nosso maior interesse seja o Senhor. Então nós vamos ter que aumentar o nosso nível de intensidade, de clamor. E eu vejo essa resposta, irmãos, de Deus, algo tão poderoso. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 1. Olha como isso aqui é poderoso demais. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Presta atenção. Preste atenção na leitura desses versículos. Para você entender que nós temos desejos, que às vezes nem nós sabemos, que podem nos prejudicar, mas tem uma necessidade muito maior do que os nossos desejos, que é a presença de Deus para tratar a nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres. Veja, plural, desejos que militam na carne. Segura aí, o que ele está dizendo? Por que tem guerra entre vocês? Por que tem briga entre casal? Por que tem confusão entre as pessoas? Porque tem desejos não supridos, porque tem situações não resolvidas e a gente está sempre insatisfeito. Ele está dizendo assim, por que há guerras? Porque os desejos não param. Mas olha o que ele diz no próximo versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais. O que é invejar? Querer algo que é do outro. Então o que move o mundo? Inveja, cobiça. É cobiçar o carro do outro, cobiçar a casa do outro, cobiçar o que o outro tem. Ali entra, aí você tem um funcionário que trabalha com você e fica com inveja em você, com as coisas que você tem. Isso acontece. E está ali, ó. E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Ou seja, porque não ora, porque não pede. Um exemplo, o casal está num pé de guerra. Está brigando todo dia, toda hora. A mulher quer mudar o marido quer mudar a mulher. E a coisa não resolve. O que a Bíblia diz que tem que fazer? Orar. Se a esposa vai orar, falar, Deus, muda o meu marido, trabalha o coração, transforma o coração dele, Deus vai transformar e não vai ter guerra. Por que tem guerra? Porque não tem oração. Por que tem confusão? Porque não tem oração. Vai pedir a Deus, que Deus vai fazer. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, mas aí a gente até pede, ó Deus me abençoa, não é assim? Ó Deus muda minha história, ó Deus faz isso, faz aquilo, etc. Mas só que a resposta não vem. Aí olha o que acontece no versículo seguinte. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Aí Deus não atende porque a gente está pedindo, mas com segundas intenções que às vezes nem a gente sabe. E Deus não dá, porque Ele sabe que se der, a gente vai se afastar. E a coisa vai piorar. Mas eu estou dizendo a gente porque nós somos todos aqui nesse processo. Amém, irmãos? Não sou melhor do que você aqui, nós somos iguais. Né? Mas veja, o que acontece no versículo seguinte? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, a pessoa não orou, a pessoa não pediu, mas ela está cobiçando, ela está querendo, ela está desejando, ela quer. Ela vai se associar a quem? Ao mundo. É só ligar o celular, é só ligar a internet. O que vai ter de ofertas, o que vai ter de coisas fáceis, o que vai ter de propostas do mundo. Olha, não espere em Deus não, eu posso fazer isso aqui rápido por você. É aquela proposta fácil, aquela coisa rápida. Aí o mundo vai se misturando. É sim ou não é, irmãos? É no trabalho, é uma conversa e etc. Aí abriu a brecha para o mundo. Ah lá, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? E como é que nós nos tornamos inimigos de Deus? Só porque a gente não orou. Só porque a gente não buscou. Só porque a gente não levou a sério esse negócio de oração, esse negócio de estar na igreja, de ouvir a palavra. Vai se tornar inimigo de Deus. Coisa, né? Mas vamos continuar? Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. O Espírito Santo que habita em mim e você tem ciúme de nós. O que é ciúme? Quando um casal tem ciúme, quando um cônjuge, um namorado tem ciúme do outro, é porque o outro não está dando atenção para ele, está dando atenção para outra
pessoa? Você ficou de conversinha com aquela pessoa? Você ficou não sei o que com aquela pessoa? Ou seja, deu ciúme. O Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme quando a gente não dá atenção para ele, quando a gente não ora, quando a gente não busca. Aí ele vai seguindo, olha lá. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Próximo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Preste atenção aqui agora. Como é que começou aquele versículo? Pedir, sim ou não? Deus atendeu? Não. Desejo continuou? Continuou. Foi para o mundo, foi para a internet, foi para tudo quanto é coisa. O diabo entrou. O mundo entrou. Quem entrou também ali? O diabo, porque quando eu não oro, eu autorizo o diabo a agir. E só tem um jeito da gente vencer esse diabo: oração. Mas não é a oração só do pedir. Agora é a oração do buscar. Achegai-vos a Deus. Por quê? Eu não quero a bênção dele agora, eu quero a presença dele. Eu não quero o presente, eu não quero a necessidade suprida. Eu quero a presença, eu quero ele, eu quero estar perto dele. Então, irmãos, Deus está nos chamando para passar para esse nível de se achegar a ele, para buscar a ele, para clamar a ele. E quando isso acontece, a palavra diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. E a palavra diz ali: afligi-vos, lamentai e... Então veja que o chorar aqui é clamar, é buscar. É aquele momento que você ora e você não sente nada. Você fala: Deus, eu não estou sentindo nada, mas eu estou buscando. Deus, se tem alguma coisa errada em mim, som do meu coração, leva-me pelo caminho reto, me cobre com o teu sangue, eu preciso do Senhor na minha vida. E vai buscando, e vai buscando, e vai buscando. O sangue de Jesus me purifica, me perdoa, me limpa, me cobre. Quem está compreendendo, irmãos? E a gente vai ali. Volta, por favor. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Por que o vosso riso em pranto? O mundo dá uma alegria passageira, momentânea, ilusória. E a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos... O que é a presença do Senhor? Não é presente, não é necessidade, não é bênção, é presença. Por isso que Ele fala: quando você for orar, entra no quarto e fecha a porta, busque a presença, e o Pai que te vê em secreto te recompensará, te exaltará. Aí, a gente pode pensar assim: Deus, o pastor, por que Deus se esconde da gente? Por que ele faz essa... Por que ele logo, a gente quando pede, ele não dá? Por que quando a gente procura, a gente não encontra rápido? Por que ele se esconde? Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Tem um propósito nisso. A palavra diz lá em Isaías, capítulo 45, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 45, 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso. Em outras versões, como na minha Bíblia está: verdadeiramente tu és Deus que te ocultas. Ou seja, tu és Deus que te escondes. Por isso que ele fala: buscai e achareis. Se eu estou procurando algo, é porque algo está escondido. Sim ou não? Mas ele fala: continua buscando, continua orando, continua clamando, até encontrar. E quando você encontrar, você vai até esquecer daquela necessidade. Você não vai nem pensar mais naquele problema, naquela situação, porque você encontrou a fonte dessa bênção. Mas ele diz ali que nós temos, que ele se oculta. Agora, irmãos, é interessante essa palavra Deus oculta. Deus não é igual ao homem, você sabia disso? Não? Você acha que Deus é igual ao homem? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é igual ao homem, Deus é Deus. O nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus é santo. A Bíblia diz que Ele é santo, 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande Eu Sou. A Bíblia diz que quando Moisés foi se encontrar com Deus, Deus falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, o que Ele disse? Pai nosso que estás no céu.
santificado seja o teu nome. Isso fala de quê? Reverência, temor. Deus não é carne de segunda que se encontra em qualquer mercado aí, que você compra em qualquer lugar, em qualquer esquina. Deus é santo. Ele é Pai, Ele é presente, mas Ele é santo. E você não vai encontrar Ele orando aquela oração, me perdoe a expressão, meia boca, meia tigela, com o celular já pensando no WhatsApp para ver qual a mensagem que entrou. Deus, vou ficar rapidinho, estou falando contigo aqui, mas rapidinho, peraí, rapidinho. Esse Deus que é santo não vai ser encontrado por aquelas pessoas que ficam procurando Ele de qualquer maneira, orando em qualquer hora, de qualquer jeito, com qualquer intensidade. Ele é santo. Ele se oculta porque Ele sabe que nós não vamos valorizar a presença dEle. Mas Ele demora a se achar, ele se oculta para quando a gente encontrar, a gente falar, Deus, o Senhor é santo. Aí muita gente se relaciona com Deus de qualquer maneira. No Antigo Testamento tinha uma lei, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí você sabe qual é a situação? Muitas pessoas hoje se relacionam com Deus como se fosse um homem qualquer, como se fosse um homem comum. Ele é santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Por isso que nós lemos em Tiago, limpa o coração, limpa a mão. Por isso que Tiago disse ali, como é que você quer ver a Deus, quer ter a presença de Deus, quer buscar a Deus, se o coração está sujo de carnalidade, de coisa do mundo, de música do mundo, de pensamentos carnais. Aí o que sobra para a gente é só o pedir. E Ele dá, porque Ele é Pai, Ele é misericordioso. Mas encontrar com a presença dEle é para quem quer entrar para o outro nível. O nível de buscar. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu afirmo com toda a segurança do meu coração, nós não conhecemos o Senhor como nós achamos que o conhecemos. Nós não experimentamos tudo que Ele tem para nós. Ele está se ocultando. É para a gente buscar Ele. Mas não é buscar de qualquer maneira, porque a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tem coisas que nós não sabemos e só vamos descobrir se nós o buscarmos. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Que haja um santo temor no nosso coração em levar a oração a sério. Em desligar um pouco o celular, a TV, e separar aquele tempo que Ele está esperando para a gente se encontrar com Ele. Se você está aqui hoje é porque você quer buscar a Deus. Se você hoje veio a um culto como esse, é porque você quer mais de Deus. E quando você ouve uma palavra dessa, dá mais vontade de buscar. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Aleluia. A palavra diz, aí nós entendemos o que é Mateus 6,33. A palavra diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Você entra num nível de busca tão grande que você nem pensa naquilo que você estava pedindo. Elas são acrescentadas. A palavra diz em Salmos, capítulo 56, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 56, versículo 9. Irmãos, que texto é esse lindo? Salmos 56, 9. No dia que eu te invocar. O que é invocar? Invocar não é pedir. Invocar é clamar. É falar em voz alta. Com intensidade. É buscar. O que acontece? Baterão em retirada aos meus inimigos. E bem sei isto, que Deus é por mim. Aleluia. Olha que poderoso quando nós buscamos, o inimigo bate em retirada.
Quando nós clamamos, aquele inimigo sai lá de casa, sai dos seus filhos, sai da sua empresa, sai do seu local de trabalho, sai daqueles ambientes onde você está, porque você está buscando ao Senhor. E Ele diz: Deus é por mim. Mas para quem busca, gente, você está entendendo a diferença de pedir e buscar? Quem está entendendo a diferença? De pedir pela necessidade, de buscar. O que está faltando é busca. Busca. Quantas vezes você está me ouvindo falar desde muito tempo? Irmãos, entra no quarto, fecha a porta, bota a música, bota o YouTube lá, bota um louvor, desconecta do mundo, mas fica lá na presença de Deus, vai buscar. Eu estou falando isso aqui já há muito tempo, gente. Isso é o quê? Buscar. A gente quer que tanta coisa melhore na nossa vida, sim ou não? Que melhora isso, que melhora aquilo, está tudo ruim, está tudo ruim. Irmão, ora que melhora. Não é à toa que a palavra ora está dentro do melhora. E se você perguntar para alguém, irmão, melhorou? Então vai falar, melhorei. Por quê? Orou, orei. Quem está entendendo o que estou dizendo? Então, é uma necessidade que nós temos e nós precisamos. Olha que coisa linda que diz aqui em Jeremias capítulo 31, versículo 9, eu já estou terminando. Jeremias 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas. Vem cá, choro e súplicas é pedir? É buscar. Virão com choros e com súplica. E olha o que ele diz: guiá-los-ei aos ribeiros de águas. Ou seja, quando nós buscamos, nós somos guiados a fontes de águas. Ou seja, quem não busca tem uma vida seca. Quem não busca vive numa sequidão. Quem não busca planta e a semente morre rápido e não frutifica porque não tem água. E a água na Bíblia é o Espírito Santo. Quem busca é cheio do Espírito Santo. Por isso que a palavra diz que em Atos dos Apóstolos, Atos 1,14, estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, clamando, buscando por 10 dias. O Espírito Santo não se manifestou no primeiro, no segundo, nem no terceiro, se manifestou no 10º, porque eles estavam chorando, suplicando, pedindo, clamando. Veio o mover de Deus. Muita gente quer mover de Deus, mas não quer buscar. E outra coisa, o que acontece quando busca? Por caminhos retos é que não tropeçarão. Por que muita gente está tropeçando? Porque não busca. Está tropeçando em coisas pequenas, tropeçando em coisas bobas, simplesmente pelo fato de não buscar. E ele diz: por que você tem que buscar? Porque eu sou o pai para Israel. Veja, pai, relacionamento, intimidade, afetividade, amor, carinho, cuidado. Pai, lembra do pai e o filho que eu falei? Filho, só me busca, só pede ajuda que eu vou te ajudar. Ele é o nosso pai. E muita gente tem uma relação com Deus muito distante. Deus não vai ouvir minha oração, Ele está muito longe. Parece até o Deus do muçulmano, o Alá, 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 Alá. Está bem distante. Ele não é o Alá, Ele é o aqui. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus presente. Ele se fez homem, habitou em nós. Ele sentiu nossas dores, Ele está perto da gente. A palavra diz: invoca-me, eu te responderei, estarei com você no dia da tua angústia. Aí alguém pode pensar assim: pastor, minha vida está difícil, eu não tenho orado nada, parece para mim parece um monte de difícil demais, e parece que eu não vou encontrar Deus, parece que Ele está se ocultando muito de mim. Mas eu vou falar para você: Deus não vai se ocultar por muito tempo, porque Ele quer ser achado. Quem quer ser achado não fica muito tempo escondido. Ele diz: eu serei achado de vós quando você me buscar. Então Ele não quer que você fique muito tempo nessa vida fria, vazia, sem lágrimas, sem choro, sem presença, sem unção. Não, Ele quer que você encontre Ele. É só começar a buscar. Aqueles que de madrugada me encontram, me acharam, me buscam, me acharam. Está na Bíblia isso aí. Quem já orou de madrugada aí? A fila é menor. Mas você sabe, quem acorda de madrugada para orar está mandando uma mensagem para Deus: eu quero te encontrar. Quem acorda cedo antes de ir para o trabalho e se organiza para orar, está falando para Deus: Deus, eu quero encontrar o Senhor. Quem decide fazer um jejum e falar: Deus, eu estou matando a minha carne porque eu quero ter comunhão com o Senhor, vai encontrar. Sabe, aqui não é questão de lei não.
Isso aqui é questão de necessidade, eu quero encontrar o Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Vamos buscar mais. Amém, igreja? Vamos orar mais. Vamos vencer tantas coisas que nos distraem. Mas eu falei, lembrei, ele quer ser achado. A Valentina, minha netinha, engraçado, ela gosta de brincar mais comigo do que a Clara. A Valentina gosta de brincar mais de pique-esconde do que a Clara. Criança, né? Mais novinha. E quando a gente está ali em casa, ela está sempre brincando de pique-esconde. Quem já brincou de pique-esconde com a criança aqui? Isso é interessante como que as coisas humanas e assim tem a ver, né, nesse aspecto com a gente e Deus aqui. Já brincou de pique-esconde, Pablo, com as crianças? Como é que é? Ela se esconde, né? Ela se esconde no lugar, ela se esconde sempre no mesmo lugar. Às vezes muda uma coisa ou outra. Mas a brincadeira, o legal é se achar. É quando ela te encontra, quando ela dá aquele sorriso, achei. Não é assim? Esse que é legal dessa brincadeira. E muitas vezes a gente se esconde, mas a gente vê que ela está demorando a encontrar a gente. O que a gente faz? A gente se aparece, a gente dá um sinal, a gente mostra alguma coisa para ela achar a gente. Né? É uma alegria a gente se encontrar ali. E sabe, Deus é assim com a gente. Ele vai dando sinais para a gente, para falar, olha, você está perto. Continua. Ele manda uma palavra para você, usa um louvor, usa alguém. São sinais que Deus está dando para a gente continuar nesse caminho. Está vendo? Ó, você pensou, você ia ficar em casa hoje, você nem ouvia essa palavra, Ele te trouxe aqui porque Ele está assoviando para você. Ele está batendo o pé para você ver onde Ele está. Está te mostrando o caminho. Olha, quem participou desses 2 cultos hoje, irmãos, e levar essa palavra a sério, vai viver uma mudança muito grande na sua vida. Porque não tem como ouvir uma palavra dessa e não querer desligar celular, desligar a televisão, desligar os pés e não orar ao Senhor e buscar o Senhor. Não tem como. Porque quando a gente recebe, a gente quer buscar. Quem recebe essa palavra, irmãos? Termino aqui para você dizendo, Salmos 42, versículo 1 e 2, eu concluo. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Nós somos como essa corça, que temos sede da presença de Deus, como a corça tem sede pelas águas. E Jesus disse, se você beber de mim, você nunca mais terá sede, que do seu interior fluirão rios de água viva. Eu pergunto, vamos sair daqui com essa consciência de orar mais, sim ou não? Vamos sair daqui com esse ensinamento, que quando eu oro, eu libero os céus. E quando eu não oro, o que acontece? Autoriza o inferno. Aí a gente pensa, se você tivesse orado mais, como estaria o seu casamento hoje? Se você tivesse orado mais, como que estaria as suas finanças hoje? Se você tivesse orado mais um pouco, como que estaria sua família hoje, sua empresa hoje? A palavra diz, aqueles que me buscarem, eu mudarei a sua sorte. Ele quer mudar a nossa sorte. Ele quer mudar o nosso status, nossa condição, nossa posição. Ele quer mudar a sua sorte, diz o Senhor. Mas se buscardes de todo o vosso coração.